18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 18 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Vamos juntos, hein? Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, em quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Mais uma vez, estamos aqui com você em 100,7, aqui no melhor Mix do Brasil, com a informação, hein? Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas para você. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Sim. Você que acompanha aí a programação da Rádio Mix Manaus. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Boa noite, tô esperando a chuva até agora. A chuva ainda não caiu. Previsão é do clima tempo. É uma previsão, pode ser que aconteça ou não. Pode ser é 90% da possibilidade. Até que saiu, ontem tava saindo que tinha um dia de sol hoje, mas eu tô esperando chuva. Tomara que o clima tempo fale alguma coisa nesse sentido. Ah, sim, daqui a pouquinho vamos atualizar aí as previsões para hoje à noite, para amanhã. Karime, hoje é quarta-feira e hoje é véspera de feriado, hein, Karime? Cid Soares, amanhã feriadão, amanhã é um feriado aí, é dia domingo da manhã. Corpus Christi, que é uma celebração cristã, né, Karime? Você deve saber, significa aí o corpo de Cristo, e de acordo com a tradição, né, uma tradição católica, essa data relembra aí a Eucaristia, um momento de humildade e um momento de fé cristã, que tem aí a questão do pão e do vinho, né, quando são invocados as bênçãos do Espírito Santo. Então, celebração cristã, que é aí o Corpus Christi amanhã. É uma data muito significativa para nós, né? Eu sou cristã também, é uma data realmente uma data de reflexão. E por conta do feriado, os bancos de todo o país não vão abrir nesta quinta-feira, segundo informações da Federação Brasileira de Bancos. E essa decisão vale inclusive para as cidades que anteciparam o feriado, o caso de São Paulo, onde esse feriado foi antecipado e foi no dia 25 de maio, como medida da prefeitura para manter o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Pois é, Karime, olha, como as agências bancárias vão estar fechadas na quinta, ficam adiados para sexta-feira, dia 12, todos os vencimentos de contas, portanto, pode ficar tranquilo, tá certo? Isso aí tá incluindo, olha, boletos, contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências. Portanto, na sexta-feira, os bancos reabrem, volta a funcionar em horário normal. É isso aí, então, um bom feriado a todos aí, né? Amanhã, quinta-feira, Corpus Christi, Karime, que vai ter aquele momento de reflexão, eu também. Exato, e Cid, o que vai fazer de diferente nesse feriado? Tá difícil, né, amigo? Tem que ser criativo. Vou nem te falar, Karime, olha, juro. Eu te entendo. Muito bem, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7, mais uma edição do 18 horas para você. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, com apoio de agentes da Polícia Civil, deflagrou hoje a Operação Apneia para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde do Estado, em empresas e residências de empresários e servidores públicos. Só que ninguém foi preso. Foram apreendidos apenas documentos, computadores e também celulares. A operação é específica para apurar denúncias sobre a compra com valores superfaturados pelo governo Wilson Lima de ventiladores mecânicos da empresa FJAP Companhia Limitada, que funciona no mesmo endereço da Vineria Adega, uma loja especializada em vinhos. O valor pago pelo governo de Wilson Lima foi o dobro do que o Ministério da Saúde pagou pelo mesmo aparelho. E o detalhe é que os aparelhos adquiridos por preços superfaturados não eram adequados para tratar pacientes em estado grave de Covid-19. E olha, a Operação Apneia, que significa suspensão momentânea da respiração, acontece depois dessa compra ter virado escândalo nacional e a Procuradoria-Geral da República ter solicitado ao Superior Tribunal de Justiça autorização para investigar o governador Wilson Lima. No mesmo processo, a Procuradoria-Geral da República solicitou também autorização para investigar os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do Pará, Jarder Barbalho,
que, por sinal, hoje foi alvo de operação da Polícia Federal. E também a operação do Ministério Público ocorre 2 dias após a ex-secretária de Saúde da capital, da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que é a Dayana Média, ter prestado depoimento e entregue farta documentação sobre possíveis irregularidades na Secretaria. Mas vamos agora saber mais detalhes da operação na reportagem de Odineia Araújo. Ainda nem era 7 horas da manhã e o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, com apoio da Polícia Civil do Estado, já estava na rua com a Operação Apneia. O nome está relacionado a um problema de interrupção na respiração, numa referência aos 28 ventiladores pulmonares comprados pelo governo do Amazonas com dispensa de licitação por quase R$3 milhões. A operação investiga delitos de inobservância de formalidades essenciais para a dispensa de licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os elementos de prova colhidos até agora apontam que a contratação foi direcionada para que determinada empresa fosse escolhida para fornecer equipamentos médicos para a Suzam, com fortes evidências de superfaturamento. Os aparelhos instalados no Hospital de Campanha Newton Lins, além de terem sido comprados por um preço quase 100% mais caro que os adquiridos pelo governo federal na mesma época, foram considerados inadequados pelo Conselho Regional de Medicina para os casos graves de Covid-19. O subprocurador-geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, explicou que tudo isso motivou a investigação. O que motivou o procedimento? O valor está muito alto. Precisamos saber se é o valor correto praticado nesse exato momento. Isso precisa ser analisado. E segundo, se a empresa que vencer, houve a dispensa, se a empresa vencedora, ela tem condições técnicas de fornecer aquele material, de fornecer aquele equipamento. E terceiro, se os equipamentos que foram escolhidos, eles tinham as questões técnicas necessárias para os fins a que se destinava. Na operação de hoje, foram coletados material como computadores e documentos na sede da Suzam, em 4 empresas participantes do processo, incluindo a vencedora FJAP, importadora, que tem como nome fantasia Vineria Adega, e na Casa de Servidores da Saúde, que tinham alguma ligação com o processo de compra. De acordo com o subprocurador-geral, a operação de busca e apreensão na sede da Secretaria de Saúde foi necessária devido à recusa da Suzam em fornecer documentos solicitados. Porque a Secretaria de Saúde, em determinado momento, no curso da própria investigação, não forneceu alguns documentos que nós tínhamos requisitado. Então, isso já aconteceu de forma similar com o Ministério Público de Contas e com o próprio Tribunal de Contas com a conselheira Yara Lins, já tinha se posicionado nesse sentido que, num processo similar na análise da Corte de Contas, a superintendência também não havia fornecido esse material que tinha sido requisitado. E no caso do GAECO, isso também aconteceu. Segundo o Ministério Público, alguns dados são sigilosos e não puderam ser divulgados. O subprocurador-geral de Justiça explicou que, caso haja comprovação de superfaturamento, serão responsabilizados os ordenadores de despesa. Em relação ao governador, especificamente nesse caso que nós estamos apurando, nós apuramos em relação ao ordenador de despesa, quem foi que contratou. E o governador não é o ordenador de despesa nessa relação. Entendeu? Então, assim, quem comprou o equipamento, quem autorizou a compra do equipamento, é quem é o responsável, é quem presta contas para os órgãos de controle, inclusive para o Tribunal de Contas, quando vai ser analisado as contas que foram geridas. Então, do governador, nesse caso aqui, não é ele o responsável pela compra do equipamento diretamente. Todos os 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, mas ninguém foi preso. Volto com vocês. Bom, vale lembrar que o Tribunal de Contas da União já constatou que a compra desses ventiladores foi sim superfaturada. Esta é apenas uma das inúmeras denúncias de irregularidades da Secretaria de Saúde do Estado, que foi o motivo, inclusive, da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. Além do Ministério Público do Estado, há outras denúncias sendo investigadas pelo Ministério Público Federal. E olha só, Karime, um detalhe importante nesse caso: enquanto os outros governadores que receberam a visita da Federal na casa deles tomaram medidas para cancelar as compras, o governador Wilson Lima, em várias entrevistas, defendeu com unhas e dentes a legalidade da compra desses ventiladores mecânicos e garantiu
estava tudo dentro da lei, que não houve superfaturamento, que acabou sendo aí constatado pelo Tribunal de Contas do Estado. Pois é louvável, claro, a ação do Ministério Público do Estado, tem que controlar, né? Tem que acompanhar de perto todas essas ações e havendo algum indício de irregularidades, tem mais é que fazer mesmo uma averiguação dos dados e apurar tudo, sem dúvida. Mas essa apuração poderia acontecer também pela Polícia Federal, né? Como está acontecendo em todo o Brasil. Hoje no Brasil foram 4 operações em todo o Brasil da Polícia Federal. 3 incluindo questões da saúde com o coronavírus, superfaturamento de ventiladores também, e uma até de saques irregulares de benefício, do auxílio-benefício do governo federal envolvendo Ceará e São Paulo. E hoje no Pará, como eu disse, né, uma dessas ações, a Polícia Federal encontrou R$748 mil em espécie na casa de um secretário de Gestão Administrativa de Saúde, Peter Cassol, e mais R$60 mil em espécie na casa de Leonardo Nascimento, assessor do gabinete do governador Helder Barbalho. R$748 mil é uma quantia considerável, né, Karine? Não é? Em espécie? Em espécie. Inclusive, as imagens da apreensão do dinheiro no Pará já estão circulando na internet. São milhares de reais que estavam escondidos em geleiras, né? Tudo bem embaladinho. Mas para azar, né, do sujeito que fez aí o esquema, a Federal descobriu e apreendeu toda a grana que foi desviada. Pois é, Carlão, olha, uma operação da Polícia Federal aqui no estado, que toda a população espera, é o que nós esperamos na verdade, né? Que venha a Polícia Federal, investigue tudo, faça as investigações corretas, porque são muitas denúncias. Nós aqui no programa 18 Horas divulgamos várias delas. O governo do Amazonas aproveitou o decreto aí de calamidade pública para fazer um festival de dispensa de licitação e de contratação de empresas sem nenhum contrato. Como já se constatou, os integrantes aí da CPI da pandemia, e foi revelado ontem aqui no programa pelo presidente da comissão, o deputado delegado Péricles. E antes mesmo, Cid, do Ministério Público falar para a imprensa, a secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, concedeu coletiva sobre a operação e disse que a compra dos ventiladores mecânicos foi feita antes dela assumir a Secretaria de Saúde do Amazonas. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. Quando os servidores da Secretaria de Saúde do Estado chegaram hoje para trabalhar, se depararam com as portas fechadas e um policial informando que ninguém podia entrar. Era a equipe do GAECO, junto com policiais civis, que desde cedo cumpriam mandado de busca e apreensão na sede da Secretaria de Saúde. Eles recolhiam documentos de compras dos ventiladores pulmonares adquiridos pelo governo do estado por mais de R$100 mil cada um, num processo sem licitação e que custou aos cofres públicos mais de R$2.970 mil. Os 28 ventiladores foram comprados da importadora FJAP. Na mesma época, o governo federal informou em entrevista coletiva que estava comprando mais de 4 mil respiradores por 258 milhões. Ou seja, cada respirador do governo federal custou pouco mais de R$57 mil. Segundo o GAECO, o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Suzan foi um pouco mais demorado devido à dificuldade de identificação dos computadores que guardavam documentos do processo. Antes mesmo de o Ministério Público falar com a imprensa sobre a operação, a secretária de Saúde do Amazonas convocou a imprensa para entrevista coletiva. A secretária Simone Papais disse que não há sobrepreço nos ventiladores. Não houve sobrepreço. O que há, não só no estado do Amazonas, é o desequilíbrio no mercado para esses equipamentos. Por enfrentamento da pandemia, o equipamento emergencial e necessário é o ventilador, seja ele invasivo ou não invasivo. Tanto é que nós estamos recebendo, inclusive do Ministério da Saúde, os 2 tipos de equipamento. A secretária também disse que todo o processo de compra ocorreu dentro da normalidade, com todas as informações prestadas aos órgãos de controle. O processo administrativo para aquisição, ele transcorreu dentro do que é previsto em lei. A Secretaria de Estado, ela abriu o processo de aquisição dos equipamentos, baseado em questões técnicas, e o quantitativo não foi também um quantitativo absurdo, então nós não temos aí nenhuma possibilidade de questões de
busca na Suzan foi acompanhada pelo secretário executivo Marcelo Scampelo. Eles levaram basicamente esses dois processos que eram um mandato específico e HDs de alguns computadores da secretaria relativo aos servidores que naquele mandato ele explicitava. Tá? Então aqui não houve oitiva com os servidores, apenas busca e apreensão desses documentos, dois processos e alguns HDs. Como ouvimos na reportagem anterior, o subprocurador-geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, contestou a secretária estadual de Saúde, Simone Papaz, ao afirmar que o Ministério Público do Amazonas pediu busca e apreensão na sede da secretaria porque a Suzan se recusou a entregar documentos solicitados pelo órgão. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e teve operação da Polícia Federal também nas principais capitais da região norte, inclusive aqui em Manaus, para desarticular uma organização criminosa que cometiam fraudes nas compras emergenciais para a Covid-19. Em Rondônia, Amazonas e São Paulo foram cumpridos mandados em Manaus, Porto Velho, São Miguel do Guaporé e Rolim de Moura, em Rondônia. E no estado de São Paulo, aconteceu em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e também em Tabapuã. Foi a Operação Dúctil essa, né, Carlão? Que Dúctil. investiga contratos suspeitos que ultrapassam 21 milhões de reais. Os nomes das empresas envolvidas não foram revelados pela Polícia Federal. A Operação Dúctil é simultânea à Operação Asepsia, conduzida pela Superintendência da Polícia Federal no Acre, em conjunto com a Controladoria Geral da União, que também investiga fraudes relacionadas às compras emergenciais da Covid-19 praticadas por empresas envolvida nas licitações em Rondônia. Pois é, Karine, olha, os presos, depois de interrogados na sede da Polícia Federal, são encaminhados aos presídios estaduais. Eles vão ficar à disposição da Justiça e responderão junto com os demais indiciados pelos crimes de fraude a licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos ainda a serem apurados. Olha, Karine, é interessante, olha só, o nome da Operação Dúctil se refere ao que pode ser conduzido, direcionado, com menção aos prováveis direcionamentos das licitações. Além disso, o termo também possui relação com o que é elástico, com o que é moldável, né? Como no caso das empresas que modificam o ramo de atividade durante a pandemia para participar, né, espertamente de licitações milionárias realizadas pela administração pública. Bom, vou abrir um parêntese aqui que esse perfil parece algumas coisas que estão acontecendo aqui no estado do Amazonas, né? Porque, imagina, loja de vinhos vendendo ventiladores mecânicos, empresas de telecomunicação contratada para fornecer refeições nas maternidades, lavanderia industrial vendendo aventais cirúrgicos e descartáveis, ou seja, são empresas aqui tão diversificadas que vendem do alfinete ao foguete. É isso aí. Olha, sério, às vezes a gente para pensar nisso tudo, parece brincadeira, né? Seria uma comédia se não fosse trágico. São tantas irregularidades que quem desviou recursos da saúde uma hora vai receber uma visita da polícia. Esperamos que seja da Federal. Aqueles homens de preto, sabe aquele que logo a Federal bate na porta da casa do corrupto às 6 horas da manhã, logo depois do galo cantar? Aguarde. Complicado. 18 horas. Bom, e hoje, Karine Leão, hoje é quarta-feira, né? Nós vamos agora, né, a Brasília, os comentários da nossa colunista, né, a Nafice Bacri Valois. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E meus amigos, eu confesso que alguns fatos são realizados de uma maneira tão estranha que agridem até uma inteligência mediana. E vocês sabem, aquele pedido feito pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça para que o governo do estado do Amazonas fosse investigado pela Polícia Federal na compra superfaturada de respiradores, ainda não aconteceu. O estado onde a Polícia Federal aportou foi, na verdade, o estado do Pará. E lá, sim, foram cumpridos
23 mandados de busca e apreensão e foram alvos, inclusive, o governador do estado e o seu secretário de saúde. Mas por aqui, no nosso Amazonas, onde respiradores foram adquiridos até em revendedoras de vinho, a Polícia Federal ainda não aportou, não. O que houve foi uma coincidência no dia e hora, e enquanto a Polícia Federal atuava no Pará, o Ministério Público do Estado do Amazonas deflagrou uma operação conjunta com a Polícia Civil que denominou de apneia. Mas esta coincidência deixou dúvidas no ar. E eu fico me perguntando onde a Polícia Federal agora irá buscar as provas para instruir seus inquéritos, se nos locais suspeitos os elementos de prova já foram recolhidos e já estão em poder da Polícia Estadual. E vejam que até o senhor Lima já se antecipou e declarou à CNN que ninguém morreu no estado do Amazonas por falta de respiradores. E eu fico pensando que falta pouco, muito pouco, para este senhor também declarar que nunca houve compra de respiradores superfaturados. E olha que ele até poderá dizer que o coronavírus nem passou pelo estado. E tudo por conta do silêncio de muitos e da conivência de alguns. Com a palavra, a consciência da sociedade amazonense, que saberá reivindicar e exercer a sua liberdade de expressão nas urnas no dia da eleição. Eu sou Nafice Bacri Valons e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Bom, Karime, o silêncio e a conivência de muitos, né? Menos nossa conivência e nosso silêncio, né? Nós estaremos sempre aqui apostos. Para apontar os fatos, para noticiar, apurar muito bem a notícia, a informação, para levar para você, né, a informação da melhor forma possível, bem apurada, bem concluída, bem investigada. E tentando sempre ouvir os dois, três, todos os lados da questão, né? Da questão certa, o caminho certo. O que está realmente acontecendo é o que nós queremos saber, a verdade. 6h22 em Manaus, muito boa noite para você em 100,7, boa noite para você na sintonia certa. Karime Leão, vamos de música, né? Vamos com a primeira da playlist aqui em 100,7. Foi lançada em 2016 a faixa Roses de St. John, né? Que ganhou aí, inclusive, grande força após receber aí tratamento de remix, que é bacana, né? E viralizou no TikTok. É, a nova mania, a sensação, né? O TikTok. Bom, a faixa atingiu a colocação número 10 da parada Hot 100 e se tornou o primeiro hit top 10 do St. John. Então vamos aí, vamos conferir a primeira da playlist de hoje, aqui do 18 horas, Roses. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, são 6 horas e 26 minutinhos em Manaus. Karime, tá tudo certo, né? Tudo bacana? Tá tudo bacana, tudo certinho. Vamos que vamos. Então foi a primeira da playlist de hoje, St. John, a música Roses. Foi essa que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Ah, tudo bem. Hoje, quarta-feira, Karime Leão, nós estamos aí nos preparando, né? O que será que está acontecendo com, né, o tempo, né? Pois é, né, Carlão? Depois de tanta tempestade na política, como é que vai ser a previsão, né? Com essas operações policiais, né? Vamos ver agora como é que fica a previsão para esta quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar também a 90%. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual e membro da CPI da pandemia, Wilker Barreto, do Podemos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Boa noite. Estamos à disposição. Então, muito obrigada. Como é que fica? Vamos falar da CPI, é lógico, né? Como é que fica o trabalho da CPI depois da Operação Apneia, do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que teve como alvo a Secretaria de Saúde do Estado, a sede da empresa que vendeu a preços superfaturados os ventiladores para o governo do Amazonas e as residências de servidores públicos e empresários envolvidos? Eu acho que fortalece e respalda ainda mais o trabalho da CPI.
Lembrando que nosso período é o período de 2011 a 2020, então nós temos muito trabalho pela frente e a operação de hoje revela a necessidade, mais do que nunca, desses contratos realmente serem passados a limpos. Lembrando que um dos motivos, como bem falou o subprocurador-geral da operação de hoje, é o que se sente hoje qualquer deputado estadual e qualquer cidadão, não ter acesso a contratos e ao controle público. Espero que a CPI não precise também utilizar os instrumentos de busca e apreensão para ter acesso aos contratos, e eu não tenho dúvida que a operação de hoje chancela a importância dessa CPI. Deputado, boa noite. A CPI vai ter acesso a esse material que foi apreendido na operação de hoje? Olha, eu acredito que não há nenhum impedimento. Nós temos prerrogativa constitucional. Nós vamos, até porque também nós já solicitamos, por exemplo, eu tenho requerimentos aprovados que pede todos os contratos de dispensa de licitação de 19 e 20, ou seja, se porventura um desses contratos foi ao MP, o que a gente precisa é a cópia, porque um trabalho não pode anular o outro, né? Certo, deputado, na sexta-feira estão marcados aí os depoimentos de mais 2 servidores da Secretaria de Estado de Saúde que foram mencionados, né, em depoimento pela ex-secretária de Saúde da capital, a Daiane Média. Você confere isso? Confere e, obviamente, isso, na medida que você vai recebendo documentos e tendo as oitivas, você vai começando a ter os desdobramentos. E aí vai ser uma sequência, nós não podemos perder tempo. Nós temos uma CPI de 120 dias que, para ser prorrogado por mais 60, precisa ser aprovado pelo plenário da Assembleia, e adivinha quem é que tem a maioria? O governo. Então, nós não podemos contar com esses 60 dias a mais. Nós temos que trabalhar com tempo exíguo, todo dia, se tiver que ter audiência e reunião. Eu acho que é possível, mas o importante é que os documentos sejam entregues à comissão e o nosso corpo técnico possa se debruçar. Porque não é só chamar uma testemunha ou um depoente e perguntar sem ter a prova na mão. Nós precisamos ter os documentos, ter todas as informações para que a gente possa caminhar e o relator, que é o deputado Fausto Júnior, possa ter subsídios para o seu parecer. Certo, eu por falar em informações, vou pegar esse gancho, deputado, que isso é muito importante. Por que a secretária de Estado de Saúde, né, Simone Papais, se recusa a entregar as informações aos órgãos de controle? Olha, isso pega mal, né? E outra coisa, a coletiva da secretária em querer sustentar que não houve superfaturamento, ou a secretária está vendida pelo seu corpo técnico, porque chegou agora, ou realmente perde todas as condições morais de estar à frente do órgão. Nós estamos dizendo que o Ministério Público e a própria comissão, os elementos são muito fortes. Pelo menos se colocar em inteira disposição e mostrar que não tem nenhum interesse de prejudicar nem Ministério Público e nem CPI, é colocar todos os documentos à inteira disposição. Como falo, dificuldade de ter acesso a documento, para mim, é um primeiro indício de alguma coisa errada. Deputado, na visita que a CPI fez aí ao Hospital Newton Lins, foi constatada a total falta de contratos com os fornecedores. Todas as empresas prestando serviços sem contrato, inclusive o próprio prédio do hospital, né, passa por isso também. Essa situação pode complicar para o governador? Olha, com certeza, porque a autoridade maior do Estado é ele. Nós não estamos questionando, no momento, os serviços de saúde, do que faz o médico, o enfermeiro, etc. e tal. O nosso papel lá é o custo-benefício. Eu tenho um ditado popular, o seguinte: uma vida não tem preço. Mas quando você economiza o máximo de dinheiro, você salva mais vidas. Você não pode sair gastando dinheiro público sem nenhum controle. E como ficou muito claro lá na inspeção dos Newton Lins, eles não têm controle dos projetos de atestos, ou seja, nós não fomos lá atrás dos projetos físicos, mas o que ficou bem claro pelo staff que nos receberam é que eles não tinham controle de frequência
Eles não souberam informar quais empresas prestam serviço lá. E detalhe, todas, sem exceção, em caráter indenizatório, nem dispensa que é mais grave ainda. Deputado Wilker Barreto, a operação do Ministério Público foca unicamente a compra superfaturada dos ventiladores mecânicos, mas a CPI vai investigar outros contratos feitos com dispensa de licitação e que inclusive são alvos de denúncias de favorecimento a empresários. Isso confere também, deputado? Eu não tenho dúvida disso, e olha, que eu não tenho procuração do MP, mas eu não tenho dúvida que essa operação é a primeira de muitas do Ministério Público, porque eu tenho certeza que toda vez que ele for e a CPI for se aprofundando, não tenho dúvida, isso é um poço sem fim, infelizmente, para nossa tristeza. Deputado, quais são outras denúncias que estão sendo investigadas nessa CPI da pandemia? Olha, a principal é dos respiradores, mas as demais vão, por exemplo, eu tenho uma grande dúvida desses contratos terceirizados, do porquê que essas empresas não recebem. Certo? Será que bate o quantitativo? Será que, por exemplo, os 3 mil, por exemplo, enfermeiros estão devidamente distribuídos? Por que penalizam tanto o profissional da ponta que não recebe? Outra coisa, o Ministério Público de Contas fez uma denúncia de sobrepreço em compras de EPIs, ou seja, já tem requerimento de minha autoria aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pedindo todos os processos de licitação de EPI, insumos e medicamentos. Eu estou com toda a minha equipe, toda a minha equipe de gabinete envolvida praticamente, obviamente, na apreciação dos contratos. Ninguém é mãe de Ná. A gente só consegue fazer as devidas investigações quando chegam os documentos. Está chegando fragmentado? Tá, mas está chegando. Eu espero que eles não usem todos os 15 dias necessários, como manda a lei, para ficar usando isso como forma de ficar dificultando o trabalho da comissão. Ok, deputado, a Polícia Federal já fez buscas na casa do governador do Rio de Janeiro, né, o Wilson Witzel, do governador do Pará também, o Helder Barbalho. O senhor ainda acredita numa operação da Polícia Federal para investigar as denúncias de corrupção da Secretaria de Estado, de Saúde do Estado? Olha, eu acredito que isso é um clamor. Quando o povo clama uma operação da Federal no Amazonas, do Ministério Público, ou seja, é porque o povo está no limite. Com essa operação de hoje da Polícia Federal no Pará, tem muita gente no Amazonas que não dorme mais, tá? Deputado, hoje a Assembleia do Rio de Janeiro decidiu abrir processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O processo contra o Wilson Lima continuou parado na LEAN, por quê? Boa pergunta, porque na minha opinião já temos elementos suficientes para dar andamento ao processo de impeachment. Lembrando que o Tribunal de Justiça orientou, foi benéfica. Eu sei que o intuito do deputado Gomes não foi de ajudar, mas ao final, aquela ADIM que pediu o trancamento do impeachment acabou sendo benéfica, por quê? Porque o Pleno do Tribunal de Contas orientou a Assembleia do que nós não devemos fazer para com isso lá na frente prejudicar o projeto. Eu até aproveito o espaço e peço para que o presidente Josué Neto possa colocar para os líderes, indicar os membros para nós darmos início à Comissão Parlamentar de Inquérito e que se tenha todo o respeito ao rito administrativo, ao rito jurídico, o amplo direito de defesa, mas o Rio de Janeiro, que teve bem menos escândalos, porque o Amazonas já está na frente da gente. Pois é, e foi unânime a votação para passar esse projeto do impeachment hoje lá no estado do Rio de Janeiro. Deputado, a gente perguntou ontem aqui também na entrevista com o relator, né, da CPI da pandemia, qual foi o caso até agora que lhe chamou mais atenção nessa CPI da pandemia? Nesse curto espaço de tempo, não tenho dúvida que os respiradores e os contratos da Metrolins. Não tenho dúvida disso. Se falou muito do aluguel. Mas o aluguel é o menor dos problemas, não menos importante. Mas tem contratos lá de 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, se somar todos os contratos, pelo período que vai ficar o hospital de campanha,
pode falar aí que nós vamos ter um hospital que vai beirar 20 milhões de reais. Certo, então, só para confirmar aqui, para corrigir, né? A entrevista de ontem foi com o delegado Péricles, ele é presidente da CPI. Da comissão, Exato, então nós conversamos com ele, eu fiz essa pergunta, por isso que eu gostaria de saber também do senhor se confere, enfim, quais seriam esses casos, né, que mais lhe chamaram a atenção. Então, muito obrigada mesmo, quero lhe agradecer pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual e membro da CPI da pandemia, Wilker Barreto, do Podemos. Muito obrigada. Muito obrigado aí, bom feriado santo, que é amanhã. Sim. Que o Pai do Céu, Nossa Senhora, possa nos proteger. Abraço. Obrigado. Muito obrigado, uma ótima noite. 6h38 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karime, que interessante. Olha, no começo do mês de maio, o Capital Inicial fez no canal da banda, no YouTube, uma das maiores e melhores lives de um grupo brasileiro de rock. Nesse período aí, né, que nós estamos passando, que é esse período de pandemia. Pois é, e período de lives, né? A gente pega o lado bom da vida e são lives maravilhosas. Essa foi sensacional. Foi com aproximadamente 3 horas e meia de duração e mais de 1.200.000 views, né? A apresentação contou com os 4 membros da banda, além de músicos de apoio em palco. Vamos então, né, em homenagem, vamos ouvir aí Capital Inicial, em homenagem a essa banda querida de todas. A segunda do playlist de hoje, Primeiros Erros. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h43 em Manaus. Essa foi Capital Inicial, Primeiros Erros. Aí a Viva, né, Camila, nos fez lembrar bons momentos da Novidade FM. Exatamente. No início dos anos 90. A gente estava lançando essa música. Bacana. Faz ideia, né? Aqui na Rádio Novidade, estávamos aqui trocando figurinha, lembrando deste boas tempo. Lembranças. Que com certeza Cid Soares também lembra muito bem. Cid Soares era menininho nessa época, mas ele lembra, né? Verdade, ele veio depois. Nossa. Acabou com a minha raça. Tá certo. Foi a segunda de hoje. Capital Inicial, que fez aí uma das mais belas lives aí nesse período de pandemia. A música Primeiros Erros, a música inclusive é do Kiko Zambianchi, o paulista Kiko Zambianchi, lá de Ribeirão Preto. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e amanhã é dia 11 de junho, é um feriadão aí, feriado de Corpus Christi. Será mais um dia de verão amazônico com o sol de torrar a moleira. Olha, essa expressão... Essa é boa, né? Vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã, feriadão com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão de amanhã é aumento de nuvens de manhã e na parte da tarde, pancadas de chuva à noite pela madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. Mix. Agora faltam 15 para as 7, né? E a Assembleia Legislativa do Amazonas deve votar na próxima semana aí o veto do governador Wilson Lima ao projeto de lei que acaba com o monopólio da Cigás sobre a distribuição de gás natural aqui no estado. O repórter Azaf Augusto traz mais detalhes sobre essa história polêmica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, informou hoje que ainda não há uma previsão para a votação do veto que o governador Wilson Lima deu ao projeto de lei que abre o mercado do gás no Amazonas. O governo informou que vetou totalmente o projeto aprovado pelos deputados que regulamenta o serviço público de distribuição de gás natural canalizado e cria condições de enquadramento do consumidor livre, autoprodutor e autoimportador no estado. Quando vetou o PL, o governo instituiu uma comissão especial para fazer uma revisão da legislação e da política estadual de energia e gás, assim encaminhada à deliberação dos deputados. Com a abertura do mercado de gás no Amazonas, pelo menos 17 municípios do interior do estado serão beneficiados diretamente com royalties e a geração de empregos que podem chegar até 10 mil, segundo informou Josué Neto. Entrando na discussão, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, publicou em seu site
nota oficial em que diz apoiar a criação no estado do Amazonas de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo. Internamente, há uma apreensão entre os deputados para a votação da matéria, já que o governo tem a maioria em sua base aliada. No entanto, alguns deputados aliados ao Wilson Lima também enxergam a aprovação desse projeto como um benefício para o estado. Assim que entrar em pauta, os parlamentares poderão derrubar ou manter o veto do governador ao projeto do gás. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Bem, 6 horas e 47 minutinhos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Karime, amanhã você tá sabendo, né, que é dia dos namorados. Amanhã não, né? Amanhã é feriado, depois de amanhã, que é sexta-feira. Né? Dia 12 é dia dos namorados. Tá tudo já o quê? Já? Não tem namorado. Pois é, vai ser comemorado nesta sexta-feira e vai ser um dia dos namorados aí atípico esse ano. Isso porque, é claro, acontece no meio de uma pandemia e também aí com uma política de isolamento social. E segundo a Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, as vendas devem despencar. Pois é, mas para tentar driblar essa expectativa ruim, os comerciantes buscaram usar a criatividade para não perder o romantismo da data, né? Com isso, as apostas são nas ações românticas, como um jantar em casa mesmo, lógico, à luz de velas, cestas especiais de doces e os famosos buquês de rosas vermelhas que não perdem o seu charme jamais. E a repórter Nathalie Moraes, ela explica agora pra gente um pouco sobre esse Dia dos Namorados, um tantinho diferente. Falar de amor após a chegada da Covid-19 é também falar de saudade. Há mais de 2 meses, muitos casais apaixonados não se encontram no olho, só se for por videochamada. A boa notícia é que muitos pombinhos garantem que a distância só fortaleceu o sentimento que já os unia. Um alívio e tanto para os corações que andam ainda mais apertados com a proximidade do Dia dos Namorados. Mas esse ano, sabe aquele presentinho? Para muitos casais não vai ser possível. Por isso, o comércio deve ter uma queda histórica. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo terá um recuo de 43,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de 1,65 bilhões de reais. A exemplo das datas comemorativas anteriores, a redução se deve principalmente ao isolamento social provocado pela pandemia e ao desemprego pela crise econômica. Apesar do nosso estado registrar baixos índices de isolamento social desde o início da quarentena, a flexibilização do comércio não será capaz de salvar as vendas para o Dia dos Namorados, segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Em relação ao Dia dos Namorados, nós não vamos nem colocar na nossa planilha, nós vamos sair de 2019 para 2021, porque a queda vai ser muito grande, então nós vamos perder o histórico de um ano para o outro. Com isso, nós vamos tirar de 2020. Principalmente que nós temos aí só 45% das lojas abertas. Só dia 15, que é a segunda-feira, que teríamos mais 40%. Então vamos ter aí 80% das lojas abertas. E só no dia 1º de julho que nós vamos estar com 95% aberto. Então, e só por isso já é uma queda muito grande. Diferente dos anos anteriores, em que os restaurantes ficavam lotados, em 2020, com as restrições impostas pelo combate ao novo coronavírus, outras formas de celebrar o dia 12 de junho foi a opção para os apaixonados. Mas uma escolha que nunca sai de moda e nem perde o romantismo é o envio de flores. E a gerente dessa floricultura espera um crescimento. Com a pandemia, nós tivemos uma queda de 70%, né? Então eu espero que esse Dia dos Namorados volte ao que eu fazia antes da pandemia. Mas eu não acredito que eu vá fazer mais do que o ano passado. Mas o crescimento é relativo, é referente ao que eu estava tendo nesses 2 meses que a gente teve que estar fechado, é aumentar, né? Mas eu não acredito que a gente vá nem igualar, nem superar as nossas vendas do ano passado. E olha, os apaixonados resolveram se reinventar. Esse ano não vai ter só buquê de rosas vermelhas, não. A gente está tendo muita procura por outras cores, outros tipos de flores, que a gente normalmente não tem essa ida, assim, no Dia dos Namorados, né? No Dia dos Namorados, o pessoal só vem, quero rosa vermelha e quero rosa vermelha. Mas aí é muito óbvio, né? E hoje as pessoas estão meio que buscando sair desse óbvio e procurar rosas e flores, né? E cores que a pessoa realmente gosta, que tenham um significado para aquela pessoa que vai receber.
Já a culinarista Inês Monteiro montou um cardápio completo para os casais que pretendem investir no jantar à luz de velas em casa. Mas também tem aqueles mimos para adoçar a relação. Foi muito pedido de tudo que tem morango. Tortas, torteletes, bolos e corações e várias coisinhas assim. Então, pro Dia dos Namorados foi uma pedida maravilhosa. Conseguimos fechar bastante encomendas e, se Deus quiser, vamos agradar muitos, entendeu? Muitos casais. Seja qual for a alternativa escolhida, a data não pode passar em branco, principalmente neste momento em que precisamos desse amor para superar os desafios da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha só, lembrando que amanhã, na quinta-feira, é feriado de Corpus Christi e somente o segmento do comércio que estão no primeiro ciclo de reabertura vai funcionar. As lojas do centro da capital abrirão nesta quinta-feira das 9 da manhã até 1 da tarde. Já as lojas dos shoppings vão funcionar conforme o horário de cada um. E na sexta-feira, também é bom lembrar, que é ponto facultativo, né, para o município e para o estado. 18 horas. E o Tribunal de Contas do Amazonas emitiu um alerta ao governo do estado e às prefeituras dos municípios do Amazonas de responsabilidade fiscal para que os poderes executivos implementem ações para garantir a transparência dos atos durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir agora o que disse o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Mário de Mello. Esse alerta que foi feito pelo nosso Tribunal de Contas é, acima de tudo, para manter atualizado os portais de transparência, né? Para disponibilizar em tempo real e enquanto durar esse momento, essa situação emergencial decorrente do Covid-19. As ações públicas e os atos de gestão têm que ser transparentes, né? Tem que permitir o acompanhamento pela sociedade e pelos órgãos de controle. Nós precisamos ter conhecimento pleno dos casos de óbitos confirmados, né, por dia acumulado, faixa etária, sexo, localidade de residência, essas coisas, né? A evolução dos casos com número de internados, recuperados e óbitos, todo esse contexto que vai nos embasar, né, para termos verdadeiramente uma noção disso tudo. Essa alerta é, acima de tudo, né, também é um chamamento do governo. 18 horas. Bom, e a Prefeitura de Manaus garantiu que vai assumir integralmente o gerenciamento do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes para o atendimento de pacientes com a Covid-19. Até então, o local vinha sendo administrado em parceria com a SAMEL e Instituto Transine. O hospital tem aproximadamente 90 pessoas internadas recebendo o tratamento. O Hospital de Campanha foi montado em 4 dias, conforme a Prefeitura, na estrutura de uma escola, o Centro Integrado Municipal de Educação. A estrutura conta com 180 leitos, sendo 39 UTIs. Depois do fim da pandemia, a estrutura deve ser usada pela Prefeitura para realizar cirurgias eletivas de média complexidade. 18 horas. E 20 indígenas do Vale do Javari, no município amazonense de Atalaia do Norte, testaram positivo para a Covid-19. Desses 17 são aldeados, né? Ou seja, moram na aldeia. A informação foi confirmada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena. O Vale do Javari fica no extremo oeste do Amazonas e na fronteira com o Peru e engloba uma área total de 8,4 milhões de hectares. É a segunda maior terra indígena demarcada no Brasil, atrás apenas da Yanomami, que tem 9,6 milhões de hectares de extensão. Dos casos positivos para a Covid-19 confirmados na região, todos os pacientes apresentam sintomas leves e os infectados estão em isolamento domiciliar ou em isolamento social nos alojamentos da Casa de Apoio à Saúde Indígena do Vale do Javari, em Tabatinga e Casai de Manaus. O Vale do Javari é onde se concentra a maior quantidade de índios isolados do mundo. São índios que ainda não tiveram contato com os brancos e, por isso, têm sistema imunológico baixo. Uma doença como a Covid-19 pode levar à extinção
dos povos isolados. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 56 minutos em Manaus. Hoje, quarta-feira, nós vamos agora atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas registrou hoje mais 1.615 casos de Covid-19. Agora já são 52.849 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São 22.157 casos em Manaus, o que corresponde a 41,93%. E no interior do estado, 58,7% dos infectados aqui no estado do Amazonas. Foram registradas mais 48 mortes pela doença, sendo 16 nas últimas 24 horas e 32 em investigação, que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje. Com isso, subiu para 2.363 o total de mortes no estado. O número de mortes vem aumentando há 3 dias consecutivos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, como eu falei ontem, voltou a dar todos os dados, a divulgar os dados completos da Covid-19 aqui no Brasil. E o Brasil tem 39.680 mortes por coronavírus. Aponta esse último balanço do Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram incluídas no balanço 1.274 mortes e 32.913 casos. Então, o total de casos confirmados da Covid-19 aqui no Brasil já chegaram a 762.416 casos. E, só para confirmar, o número de mortes no país pela Covid-19 são 39.680 mortes nesta quarta-feira. Agora, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 fatos nas últimas horas se destacaram no noticiário do Amazonas. Primeiro, o governador Wilson Lima disse à CNN que ninguém morreu no Amazonas por falta do que ele chamou de respirador, que são os ventiladores pulmonares. A declaração revoltou os familiares das vítimas que morreram de Covid-19 antes de conseguirem atendimento nos hospitais do Amazonas. Também revoltou os familiares de vítimas que até conseguiram ser atendidas, mas morreram por falta de estrutura nas unidades de saúde. Em seguida, o Ministério Público e a Polícia Estadual cumpriram mandados de busca e apreensão na FJAP e na Secretaria de Saúde do Estado, que é a Suzan. A empresa vendeu ventiladores pulmonares para o governo do Amazonas por 2,9 milhões de reais, com preço bem acima dos de mercado. Até aí, nada demais. É uma investigação. Mas o que chamou a atenção foi esta informação do Ministério Público, abre aspas. Os elementos de prova colhidos até o presente momento apontam que a contratação foi direcionada para que determinada empresa fosse escolhida para fornecer equipamentos médicos para a Suzan. Fornecimento esse que apresenta fortes evidências de superfaturamento. O Ministério Público diz claramente que há provas de direcionamento para beneficiar a FJAP. E direcionamento de compras governamentais é crime. Vamos aguardar o que vai fazer a Justiça. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Quer dizer, então, que Dia dos Namorados você vai passar batida, né? Não, tô tranquila, ué. Solteira feliz. Você, solteira Carlão, porque já quer, comprou, Karime, você tá. E você já comprou o presente da sua... Já comprei, tá bem. Ei, Cid, da mulher dele, né, Cid? Da namorada, eterna namorada, né? Já aqui vai ter um... eu vou organizar um jantarzinho pra mim, né? Ah, beleza. O Cid vai, né, vai fazer a opção lá do jantarzinho romântico em casa. Cid é muito romântico. Cid é muito romântico. Ele é um querido. Cid é um querido. Gente, vamos mandar aqui um beijo para a nossa ouvinte que está aqui nos acompanhando no aplicativo Humano, e ela elogiou demais a entrevista. Foi muito boa. Elogiou muito Deputado. o programa 18 horas, e ela disse que nós não temos mordaça, como vários jornalistas por aí. Muito obrigada, Agno. Aliás, é ele, Agnus Augusto Veloso. Agnus Augusto, muito obrigada pela sua companhia aqui durante o programa de hoje, das 18 horas. Oi.
Deixa eu mandar aqui um abraço também pro Rogério Bessa e pra toda a turma lá da extinta já Pizza Bessa, né? Pizza Bessa. Mandar um abraço pra eles, que são nossos ouvintes também diários. São pessoas muito queridas. Tá ótimo, então um beijo, muito obrigada pela companhia. 7h02 em Manaus, continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem mix tudo, hein? A gente volta com você amanhã a partir das 6h da tarde em mais uma edição do 18 horas aqui pelo melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.